Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um dos nossos encontros, dos nossos estudos. Os estudos da benfeitora Joana de Ângeles. Nós vamos falar um pouquinho da estruturação do ego. Neste momento, estamos aqui mais uma vez reunidos, agradeço a presença de todos. E dando continuidade aos nossos estudos, nós vamos falar um pouquinho do ego, da estruturação dele, e trazendo para todos nós este conhecimento profundo sobre este mordomo da nossa psique, né? Tudo que entra em nossa psique, em nosso ser, passa pelo ego. Ele que administra esta parte, né? Então, o ego é o centro da consciência, responsável pela organização da psique consciente. Tudo é determinado. Então, temos que ter sempre o ego. Às vezes a gente ouve algumas pessoas dizerem assim, precisamos acabar com o ego. Jamais. Sem ego a gente pensa, né, que é a cadeira. Então, o ego é uma das funções mais importantes da psique humana. E ele que determina tudo que está no inconsciente, trazendo para a consciência. Ele que determina quem entra e sai. Ele é o porteiro. Ele que fica administrando essa parte. Então, tudo é organizado pelo ego. E qual é a função do nosso estudo, né? Do que a benfeitora traz para todos nós? É trazer os nossos conteúdos inconscientes para a nossa consciência, né? É trazer abranger um pouco mais do nosso nível de consciência. É estar de posse de tudo que somos, de tudo que vivemos, deste arcabouço. Então, quando a gente tem a noção de que temos esta função em nosso ser que comanda e que é necessário que a gente olhe para dentro para que possamos entender todo esse processo. E é o ego que é o responsável por tudo isso. Embora ele ocupe uma pequena parte da psique total, ele desempenha a função básica de vigia da consciência. Lembra aquela figura que a gente colocou, como Freud determinou, do iceberg? E que o ego, ele está ali, a consciência, aquela pequena parte que está acima, né, submerge daquele gelo profundo que está dentro do oceano. O ego é isso, né? O ego está ali comandando esta coisa consciente do nosso ser, esta função consciente do nosso ser. Então, ele que determina quem a gente é, quem nós somos, tudo desta nossa encarnação. É tudo responsabilidade do ego. Olha qual tamanha a importância dele, né? A nossa vida psíquica. Então, o ego não é reconhecido, o que não é reconhecido pelo ego, ou seja, uma ideia, um sentimento, uma lembrança lá do passado, uma lembrança, uma percepção de alguma coisa, não chega à consciência. Então, o ego tem que reconhecer, tem que entender e absorver. Aí vai para o nosso ser consciente. Então, aí a gente lembra, sabe aquela situação em que acontece, em que alguma coisa a gente quer lembrar, uma música, um momento nosso, e aí a gente não consegue e fica pensando, porque ele não está na consciência. Muito provável ele está no nosso inconsciente pessoal, que é uma base estrutural mais próxima da consciência. E o restante está no inconsciente profundo, tudo que a humanidade já viveu. Tudo que nós já vivemos como centelhas divinas, passando pelos processos de evolução, né, nos reinos inferiores, até chegar onde nós estamos, aqui e agora. Então, tudo que está na minha consciência, ou seja, que eu sei falar, que eu sei explicar, ele passou pelo ego para entrar na consciência. Então, o ego seleciona todo o material psíquico que entra na consciência, possibilitando-nos escolher alguns conteúdos e abrir mão de outros,
canalizando energias para a nossa transformação. Então, mesmo que chegue na minha consciência, eu vou determinar o que é bom, o que não é, o que eu devo manter, o que eu devo transformar, mudar, ressignificar, né? Então, toda esta fonte de energia, de conteúdos que nós vamos canalizando através das energias para aquilo que é bom, para aquilo que é belo, para aquilo que é necessário e para aquilo que não é, né? Então, o ego é quem fornece a personalidade, a identidade e a continuidade. Então, o ego, ele que explica quem sou eu, identidade. Onde eu nasci, quem são os meus pais, quem é a minha mãe, quem é a minha família, o que eu estudei, qual é a minha formação, quais são todos esses conteúdos, quem eu sou realmente, o meu verdadeiro eu, a minha personalidade, que a gente muda. A gente não vai viver sempre assim, né? Tipo, nasci assim, vou viver assim, vou ser sempre assim. Não, a gente muda. A gente se transforma com a maturidade espiritual, com o autoconhecimento. A gente vai renovando tudo aquilo que está em nós e que não está em conformidade com a moralidade, com a ética, com aquilo que é necessário para a minha vida, com aquilo que me faz feliz, com aquilo que eu preciso realmente viver, né? E aquilo que faz parte da persona, só daquela necessidade de um olhar do outro, que o outro me enxergue daquela maneira. Não, a gente vai tendo mais consciência e sendo quem somos verdadeiramente. Não precisamos mais, quando a gente começa a despertar esses níveis de consciência, a gente vai vendo que nós precisamos estabelecer um parâmetro para a nossa vida, para a nossa renovação na nossa personalidade, trazendo valores morais mais exacerbados, mais grandiosos e descartando aquilo que não é necessário, aquilo que não importa, né? Vamos dando valor àquilo que realmente importa na nossa vida de espíritos imortais. Então, ter consciência e trazendo essa função para o ego, a gente vai fazendo uma renovação e dando continuidade a esse processo de evolução, melhorando-nos cada vez mais, né? Então, às vezes você encontra uma pessoa que há muitos anos não vê, ela fala: "Nossa, como você mudou, você não é a mesma pessoa". E a gente tem que dizer: "Graças a Deus", né? Porque a gente tem que se modificar, melhorar, trazer o que importa, o que é importante na minha vida, o que vai dar possibilidade de eu crescer como espírito, de eu trazer um despertar de consciência mais amplo, de eu entrar na minha sombra, esses conteúdos que são nossos, que muitas vezes a gente não quer olhar para aquilo, não quer ver, mas quando eu tenho maturidade, eu vou olhar para aquelas necessidades, olhar os meus defeitos, olhar as minhas imperfeições, as minhas fragilidades e acolher e dando uma identidade melhor para nós mesmos, né? Então, graças a quem? Ao ego. Então, através da seleção e da eliminação do material psíquico, que são feitas pelo ego, que nós mantemos uma qualidade contínua de coerência na personalidade individual. Então, é graças ao ego que a gente acorda e fala: meu, eu sou a Lisa, estou aqui, eu sou esse ser, né? E a gente sabe quem é. E quando o ego está desestruturado, ele começa a ter transtornos mentais, né? Perder a sua própria identidade, não sabe mais quem é. Então, a necessidade que a gente tem de olhar para estas funções, para manter uma qualidade de vida psíquica, canalizando as nossas energias nos valores melhores, né? Então, é isso. E é dessa forma que desenvolvemos uma personalidade distinta e persistente. Ou seja, não vamos seguir a manada, não vamos ser igual ao, ao todo e aos outros. Nós vamos ser
uma personalidade única, que nos permite a viver o processo de individuação, da gente ser seres individuados únicos, né? Porque ninguém é igual a ninguém. Todos somos diferentes. Todos vivemos com famílias diferentes, processos diferentes, comunidades diferentes, culturas diferentes, e nós vamos adquirindo a nossa verdadeira personalidade. E diante desse quadro mais amplo e mais aberto, eu vou poder estabelecer o que eu preciso melhorar e mudar, com amor, me acolhendo, para que eu não precise de que o outro estabeleça aquela função que é minha e não determinar como eu devo ser, como eu devo agir, como eu devo viver, mas trazer para nós mesmos a nossa individuação. Não se importar se você agrada ou não, mas importar verdadeiramente com a ética, com a moral, com todos os estudos que a gente traz, que nós temos através da doutrina desses espíritos, tantos livros, tantas informações. Nós temos um Chico Xavier que nos trouxe mais de 430 obras para que a gente pudesse nos conhecer e conhecer como funciona este intercâmbio, né, dos dois planos, o físico e o espiritual. Terceira e quarta dimensão. Como funcionam as colônias, porque a gente está aqui nessa vida passageira. O que são 100 anos numa vida da eternidade do espírito? Então, a necessidade que a gente tem de permitir o processo da individuação, de sermos únicos. Isso é muito legal. Isso nos transforma, nos renova e dá mais alegria de viver. Então, só podemos ter consciência de nós mesmos se formos capazes de lembrar o que fizemos ontem e planejar o que iremos fazer amanhã. E viver o hoje, o presente, as nossas escolhas. Tudo isso é função do ego. Quem eu sou? Então, quando alguém nos pergunta quem somos, quem você é? E eu me pergunto, quem eu sou? Vou procurar neste autoconhecimento, autodescobrimento, conhecer a mim mesmo, que muitos de nós não nos conhecem, não conhecem quem são, porque usa tanto a persona querendo agradar, querendo validação, algumas funções que ficaram desestruturadas na infância ou em vidas passadas e que agora a gente precisa acertar. Nós estamos maduros para isso. Então, quando alguém pergunta, ou eu mesmo pergunto quem sou eu, é o ego que responde, através da informação do nome, da idade onde nós nascemos, quem são os nossos pais, né? Quem eram meus avós, como eu vivia, quem são meus irmãos, como foi minha mãe, como foi minha infância. É o ego. Ele que é responsável por tudo isso. Então, nós temos aqui também aquela informação do mito do Adão e da Eva, né? Que dizia-se que a árvore não podia ser tocada. A Eva, então, é tentada pela serpente que a convida a experimentar o fruto. Convida também a Adão. E ao experimentarem o fruto sagrado, eles quebram a regra. Então, e Deus os expulsa do paraíso. O que significa essa analogia nesta mitologia? Que antes não tínhamos consciência, mesmo tendo ego, mas não tínhamos um arcabouço profundo de quem nós éramos, porque nós estávamos num estágio primitivo, né? Que a gente não estava entendendo muita coisa, porque a gente recém saiu da matéria, das funções, do adormecimento que a gente fica no reino animal, passando anteriormente pelo vegetal, pelo mineral, trazendo toda essa função perispiritual, todo esse arcabouço. Mas no primitivismo a gente está ali, meio rudimentar,
não temos ainda consciência de nada. Então, essa mitologia, ela traz assim, que a partir deste momento, deste mito da mordida na maçã do Adão e da Eva, tudo se transforma. Por quê? Porque aí adquirimos a culpa, a gente tem uma função mais exacerbada daquilo que nós éramos, nós saímos do mundo do inconsciente para ir despertando na nossa consciência as nossas potencialidades. A gente começa a ter um entendimento, a convivência melhor com o outro, a convivência em grupo com as outras seres que habitavam, porque até então era tudo muito sombrio, o medo tomava conta da gente, né? O afeto ainda não estava muito desenvolvido, as funções do amor, né? Como aquela linguagem que a Joana fala, a fera lambendo seu filhotinho, uma função muito pequena, ainda que precisava trazer mais para frente o desenvolvimento. Então, neste mito, quebrando esta regra, é quando a consciência desperta um pouco mais, né? E aí eles eram totalmente inconscientes de quem eram, mas a partir deste momento, desta mordida nesta maçã, neste fruto proibido, a consciência começa a desenvolver-se na história, porque tomamos consciência e começa a desenvolver em nós a culpa, ou seja, a responsabilidade. Então, a maçã, ela acaba sendo o símbolo mesmo do bem e do mal. O que é o mal? A ausência do bem. Então, quando a gente não pratica o bem, nem para nós, nem para os outros, a gente fala, nossa, a gente acaba sendo levado pelo instinto primitivo e não toma consciência, não temos maturidade para fazer as escolhas. A gente não usa o cérebro neocórtex, a gente não usa o sentimento, a gente usa só muito da agressividade pelo medo que paralisa a gente. Então, o medo de perder, o medo de que o outro toma conta, o medo de não conseguir, e o medo, e a gente fica paralisado, estagnado, numa renovação em que precisamos dar andamento na nossa vida de espíritos imortais. Então, até a chegada dos seres mitológicos, o ser humano era inconsciente. A gente fala, Joana fala, vivia na consciência de sono, dormindo para suas potencialidades. Quando chega a parte mitológica, aí sim a gente toma conhecimento da era e, de certa forma, nesse desenvolvimento da nossa consciência, porque só começa a desenvolver a culpa e o discernimento a partir do momento que nós temos consciência das coisas. E assim começa a surgir o ego, como na função da criança, que nós vamos falar agora daqui a pouquinho. Então, a origem do ego e da consciência encontra-se mergulhada no conceito de que ambos estariam perdidos no mito da criação, quando não havia nada. Mergulhados no inconsciente predominante, surge o mito, constituindo o nascimento do ego mediante o sofrimento que enfrentarão. Então, sua libertação somente será possível mediante as diferentes fases do seu desenvolvimento psicológico. Então, desta forma, percebe-se que o ego vai surgir a partir da consciência, porque ele é o centro da consciência. Ele não é a totalidade, mas ele é aquele que permite quem entra e que sai na consciência. O ego é a parte da nossa psique que nos garante essa identidade. O ego começa a formar na criança, no meio em que ela vive, nos primeiros dias de vida, totalmente o bebê é inconsciente. O bebê e a mãe são um único ser. Ele não percebe a diferença. Por quê? Viveu 9 meses na barriga da mãe. Estava adormecido, esta energia adormecida na sua cabecinha para ele vir para a nova vida. Então, o que ele pensa? Que a mãe faz parte dele, é a extensão dele, o cheiro,
o pertencimento, as batidas do coração da mamãe. Viveu 9 meses ali dentro, ouvindo todas as funções da mamãe, né? Então ele estava num adormecimento gostoso, só o seu inconsciente pessoal na sua função. E aí ele vai percebendo tudo à sua volta, os movimentos e tudo isso. Então, quando ele chega no mundo, ele chora. A gente sorri, mas ele chora, porque ele sai daquele cantinho tão quentinho, tão gostoso, e vem para o mundo aqui fora. Parece-me que ele tem assim uma sensação de que agora eu tenho que enfrentar este caminho que eu me preparei para o desafio, né? Tudo inconsciente, claro, obviamente. Isso é uma brincadeira, porque ele está bem inconsciente ainda. Mas ele pensa que faz parte da mamãe. Mas ao longo dos anos, do tempo, da passagem, ele vai amadurecendo o seu ego, a sua função, que será determinante para a sua vida. Então começa a dar-se conta das diferenças quando ele chora, chora, chora e ninguém vem socorrer. Ou seja, a mãe não está ali com ele, a ela não faz parte, vai se apercebendo devagarzinho que ele precisa chorar até mais alto e mais forte para que ela possa vir ali, acolher, dar de mamar, né? Ele tem fome e ele busca para que ela venha o alimentar. E ali também dá o início às frustrações e à formação do seu ego. Porque quando ele chora e nada acontece, entra as frustrações, que vai sendo absorvido pelo seu inconsciente, primeiramente pelo inconsciente pessoal. Por isso que muitas crianças e muitos seres, quando têm alguns desafios na vida e tem que fazer, às vezes, uma terapia, ele busca retroagir para o momento em que ele estava na barriga da mamãe, para ver se algo ali aconteceu, ou na sua infância, quando pequenininho, alguma situação aconteceu e que trouxe uma frustração tão profunda que traz um problema psicológico. E aí ele precisa olhar para aquilo e renovar, né? E ressignificar aquilo para que não o afete, não o perturbe na sua jornada. E ali, sim, começa a formação do ego. Então, no início da vida, o ego não está formado. Quando chegamos ao mundo, somos frágeis e indefesos. Temos pouco ou nenhum controle do nosso ambiente. Nenhum controle, basicamente. Apenas a capacidade de chorar de fome, de chorar de dor, de inspirar amor, os cuidados, numa aparência graciosa, vulnerável, inocente, frágil. Quando a gente olha um bebezinho, a gente não consegue imaginar que ali tem um espírito imortal, com um arcabouço tão profundo, com tantas possibilidades, potencialidades adormecidas, né? Mas aí a gente vai tendo conhecimento e aí a gente vai vendo a vulnerabilidade não é tão grande assim, porque a criança tem tanta capacidade, principalmente quando ela começa o seu desenvolvimento, quando a gente olha nos olhos da criança, quando a mãe amamenta olhando os olhos, fortalecendo a sua coragem, o seu ser interno, o seu ser divino. Então a gente fala, vai ser um adulto mais maduro, não vai ser tão frágil, tão melindroso, porque a mamãe, ao amamentar, olhava nos seus olhos, que é o espelho da alma, transmitindo a ele coragem, eu estou aqui contigo, né? Para que ele se sinta assim forte, determinado, corajoso, não vai ser aquela criança tão vulnerável na vida, porque começa ali, né? Nesses cuidados especiais. No começo da vida, o ego inicia-se o primeiro contato, quando a mãe pega o bebê para amamentá-lo, e assim todo contato físico é importante e vai contribuir para a formação da sua consciência. Aquele diálogo, mesmo ele não entendendo, ele olha o adulto conversando com ele presta atenção, os seus olhinhos ficam ali,
ligado diretamente, e quando ele é amado e acolhido, e que a gente fala palavras boas, palavras assim de compensação, de amor, estou aqui com você, a vida vai ser linda, estamos junto. Quando você traz isso para um bebezinho, ele se transforma num ser forte, né? Um ser mais que não precisa tanto da validação dos outros. Então, hoje nós vamos ficando por aqui. No nosso próximo encontro, na nossa próxima aula, nós iremos falar das funções do ego. Muito obrigados a todos por estes momentos. E se você gostou do nosso encontro, dê o like, compartilhe, para que a gente possa levar um pouco deste estudo do autodescobrimento para muito mais pessoas. Gratidão. Até o próximo encontro.